O mundo possui maravilhas feitas pelos homens do passado, que fascinam e intrigam até os mais dedicados acadêmicos e arqueólogos. E quando falamos de maravilhas do mundo antigo, é impossível não lembrar das que talvez sejam as mais famosas de todas: as pirâmides do Egito. Fascinantes, misteriosas e imponentes, as pirâmides do Egito são uma das maravilhas do mundo antigo e ainda fascinam e intrigam as pessoas até hoje. Perguntas como o que são as pirâmides, qual era a sua finalidade, quando e onde foram construídas. Nesse vídeo vamos falar sobre isso e muito mais. As pirâmides do Egito foram construídas durante a 12ª dinastia do Egito Antigo, por volta de 1850 a.C. Elas foram construídas como tumbas para faraós e seus familiares. Isso porque naquela época acreditava-se que os faraós eram divindades, representantes dos deuses, e intermediadores entre os deuses e os homens. De acordo com alguns especialistas e estudiosos, as pirâmides não serviam apenas de mausoléu dos faraós, elas também guardavam tesouros e serviam como templo para adoração aos deuses. As primeiras pirâmides não tinham esse aspecto que conhecemos hoje. As primeiras tumbas foram construídas desde a primeira dinastia dos reis do Egito, há quase 3.000 anos antes de Cristo, e eram esculpidas em rochas. Essas estruturas ficaram conhecidas como mastabas. Esses mastabas já se pareciam com pirâmides, mas apenas na sua base, eram mais quadradas do que triangulares. Nesse tipo de construção, os compartimentos e salas eram mais profundos, mais para debaixo da terra, onde haviam túneis que os levavam até essas câmaras. As primeiras pirâmides como conhecemos só começaram a ser construídas por volta de 2630 a.C., e a primeira delas foi construída pelo rei Djoser, que foi o primeiro ou segundo rei da terceira dinastia do Egito Antigo. Nessas grandiosas tumbas o corpo dos reis era mumificado. A mumificação era um procedimento que visava manter o cadáver o mais preservado possível, pois acreditava-se que o espírito do faraó permanecia naquele corpo. Alguns órgãos também eram guardados em um sarcófago junto ao corpo do faraó. Dentro das tumbas também eram guardados os tesouros do finado faraó. Por isso as pirâmides eram um complexo cheio de corredores, salas secretas, esconderijos e até armadilhas, tudo isso para dificultar que ladrões roubassem os tesouros ali guardados. Apesar de todos os esforços de manter os tesouros guardados, ao longo dos séculos as pirâmides foram saqueadas. Até mesmo os corpos dos faraós foram roubados. Fontes afirmam que apenas 2 sarcófagos com as múmias de faraós foram achados nas pirâmides, e a grande maioria delas foram achadas fora das pirâmides, e que praticamente nenhum tesouro foi encontrado dentro das pirâmides, de tanto que foram saqueadas. Existem hoje 123 pirâmides catalogadas, dentre as quais as pirâmides mais famosas do Egito são a Quéops, Quefren e Miquerino, mais conhecidas como pirâmides de Gizé. Próximas a essas pirâmides está o seu guardião, a Esfinge de Gizé, uma estrutura que tem um formato com corpo de leão e cabeça de faraó. Foi construída para simbolizar o poder dos faraós e de forma simbólica proteger as pirâmides. E se você está gostando deste vídeo, considere deixar o seu like para ajudar esse canal a crescer, e se inscreva, ative o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo do canal. Como é? Já falamos das famosas pirâmides de Gizé, mas há muitas outras pirâmides no país que também são impressionantes. Entre elas estão as localizadas na cidade de El Fayoum, a cerca de 100 quilômetros ao sudoeste do Cairo. Elas são consideradas algumas das mais bem preservadas pirâmides da época. O complexo inclui um total de 11 pirâmides, das quais 3 são as maiores e as mais conhecidas. A maior das pirâmides do Egito é a pirâmide de Amenemhat III, que tem cerca de 80 metros de altura e um perímetro de cerca de 450 metros. A pirâmide é construída em tijolos de barro, mas originalmente teve uma cobertura de calcário polido, que foi removida ao longo do tempo. A pirâmide tem a altura aproximada de um prédio de 50 andares. E estima-se que para sua construção foram utilizadas cerca de 2,3 milhões de blocos que pesam de 2 a 60 toneladas. Imagina o trabalhão que tiveram para erguer essa pirâmide. As outras 2 pirâmides maiores são a pirâmide de Senusret III e a pirâmide de Amenemhat II, ambas menores que a pirâmide de Amenemhat III. No geral, as pirâmides tinham um padrão de construção no seu interior, possuindo 3 câmaras, uma sendo subterrânea, a Câmara Real, onde ficaria o corpo do faraó, e a Câmara da Rainha.
Dentro das pirâmides é um verdadeiro labirinto feito para dificultar a entrada de ladrões. Muitos caminhos levam a lugar nenhum e outros podem levar para outras salas e até armadilhas. Além das pirâmides, o complexo também inclui várias outras estruturas, como templos, capelas e mastabas. Essas estruturas eram usadas em cerimônias religiosas e para a realização de oferendas aos faraós e seus familiares. As pirâmides são um exemplo impressionante da engenharia e arquitetura do Egito Antigo. Elas mostram a habilidade dos antigos egípcios em construir estruturas enormes e duradouras, e continuam sendo uma atração turística popular no Egito até hoje. E assim chegamos até o final do nosso vídeo. Esperamos que você tenha gostado e curtido. Um forte abraço e até a próxima!